primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Cristiane Martins e venho trabalhar com vocês hoje na disciplina de História. Vem comigo? Olha só, hoje nós vamos trabalhar sobre os diferentes tipos de escola. A gente viu em aulas anteriores que as escolas, elas atendem a públicos diferentes, de acordo com suas necessidades, ok? Então, o que é que eu vou trazer para vocês hoje sobre a escola, as diferentes escolas, né? A escola é um direito de todos, garantidos por lei, tá certo? E toda criança, ela precisa entrar na escola. Então, a escola como um direito de todos, tá certo? Todos mesmo, independente de classe social, de etnia, tá certo? De religião. As escolas, elas podem ser públicas ou particulares, privadas, grandes ou pequenas. As escolas também, elas podem ser particulares, que é aquela que pertence a um grupo, a uma empresa, pertencem, tá certo? E quem estuda nela precisa pagar uma mensalidade ou participar de programas com bolsas de estudo. E os seus familiares, os seus responsáveis, gente, estão, vamos dizer, investindo no futuro daquele estudante, tá certo? Essa é o que classifica uma escola particular, privada. Também temos as escolas públicas, como a nossa, por exemplo. A escola pública, ela é mantida pelo, vamos dizer assim, pelo governo, tá certo? A partir do pagamento dos nossos impostos, tá certo? Não é de graça. Todos nós, papai e mamãe, pagamos impostos e é graças a esses impostos que o governo municipal ou o governo estadual ou o governo federal nos garantem o direito a ter acesso à educação, tá certo? Nas nossas escolas, como é o caso do município de Jaboatão dos Guararapes. Outra coisa, a escola, ela deve atender a diferentes realidades. A primeira realidade que a gente tem é a nossa, que é uma escola de áreas urbanas, tá certo? Só que percebeu-se com o passar do tempo que as escolas das áreas urbanas não atendiam, por exemplo, a crianças do campo, tá? Nem a crianças de grupos como quilombolas ou como indígenas. Então, se organizou, se pensou em escolas para poder atender esses grupos. Vamos ver? Olha, as escolas das zonas rurais, elas vieram para poder atender aquelas crianças que moravam distante dos centros urbanos, que era muito difícil chegar até a escola, né, por ser distante, né, por também essas crianças terem horários bem diferentes, tá? Então se criou essas escolas. Nessas escolas, além de se aprender as matérias, como nós aprendemos, as disciplinas, português, matemática, né? Eles visam, história, geografia, visam muito a vida do campo, valorizar as tradições do campo, não é? Tanto que elas visam muito levar as crianças a aprender a valorizar o meio ambiente em que elas vivem, a trabalhar com a agricultura, que é o cultivo, né, de alimentos, cuidar da terra, plantar, colher, tá certo? A agricultura e a pecuária, que é a criação de diferentes tipos de animais que são levados para a alimentação, tanto dessas pessoas das áreas rurais, como também para as pessoas das áreas urbanas, tá certo? Então, as escolas da zona rural valorizam muito, né, essas tradições do campo. As escolas indígenas, que é um segundo modelo, assim, vamos dizer assim, bem especial, trata principalmente das questões de grupos indígenas, né? A gente sabe que índio não é tudo igual.
né? Eles fazem parte de grupos diferentes, com características diferentes, culturas diferentes, não é verdade? A gente já viu isso, né? Então, cada escola dentro de um assentamento indígena, de um grupo indígena, vai valorizar a cultura daquele grupo indígena, tá certo? Então, eles aprendem a ler, né, em português, a falar a nossa língua do nosso país, mas também é muito valorizado antes a língua daquele grupo, que se chama a língua materna daquela criança, daquele grupo, tá? Então, eles aprendem a língua materna, como também aprendem o português, a nossa língua portuguesa e todos os rituais, tudo que tem a ver com a cultura daquele povo, daquela criança onde ela está inserida, tá certo? Vamos conhecer também a escola quilombola, que ela valoriza a questão da identidade africana e afro-brasileira. Gente, a escola quilombola, ela está inserida dentro de, vamos dizer assim, de um lugar que tem assim um contexto histórico muito importante para o nosso país, tá? A comunidade quilombola, ela é remanescente. Ela nasceu lá no passado, numa época em que o Brasil, gente, escravizava pessoas. Infelizmente, né? Aquelas pessoas que vieram lá da África para serem escravos aqui no Brasil, né? Para contribuir com o crescimento do nosso país, mas de forma ligada à escravidão. Então, aqueles escravos que trabalhavam forçados, sem direito algum, nos engenhos, eles fugiam, tá? Se embrenhavam na mata e lá, escondidinho, longe de todos, eles construíam ali grupos, uma sociedade onde eles viviam de acordo com a cultura que eles tinham lá na África, tá? Então ali eles viviam de acordo ali, né? E aquela comunidade ali se chamava quilombola. Por isso que existem as comunidades quilombolas, que são comunidades ainda que continuaram, permaneceram com o passar do tempo até os dias de hoje, mas nasceram lá no passado, tem muita história, né? Uma carga cultural muito grande e que precisa ser valorizado. Então, se ensina isso para as crianças na escola de uma comunidade quilombola. Então, a escola quilombola, ela valoriza muito a identidade, né, do negro, né, no Brasil. Ok? Então, nós vimos aí que as escolas, elas são diferentes porque elas buscam atender a grupos específicos de acordo com a necessidade. Nós vimos aí a quilombola, a indígena e a rural, tá certo? Então, meus amores, tudo isso que a gente viu comparando com a nossa realidade, né? Eu acho que da maioria de nós que somos de escolas urbanas, né, de centros urbanos, nós vamos fazer aí o desafio de hoje. Isso mesmo. Onde vocês vão desenhar escolas que tenham próximo à sua casa, tá certo? E com a ajuda de um adulto, vocês vão desenhar diferentes escolas. Vamos ver se tem aí alguma quilombola, algum indígena, né? Alguma rural e até a urbana, tá certo? Aí você vai escrever o nome dessa escola e vai dizer se ela é uma escola municipal, se ela é estadual, se ela é particular, tá certo? Que também são 3 classificações dos tipos de escola, tá certo? Então vai lá, pede ajuda aí para um adulto, tá certo? E bom trabalho. Quem sabe na volta às aulas você vai apresentar para sua turma o seu trabalho, tá certo? A gente fica por aqui hoje e nos encontramos na próxima. Cheiro da tia Cris.